Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Leitura Crítica. Eu sou o Josiel e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a conversa autor-leitor. Muitas pessoas têm uma compreensão muito simples do que é a leitura e muitas das vezes pensa que ler é apenas decodificar códigos. Hoje eu vou mostrar para vocês que não é assim. Hoje nós temos uma visão mais completa com relação a isso. E eu quero mostrar isso para vocês hoje, ok? Para isso, eu vou ler um texto aqui junto com vocês e eu quero que vocês me acompanhem nessa nossa jornada. Vejam bem o que diz o texto. Desde pequenos, aprendemos a repetir respostas antes mesmo de formular perguntas. A escola recompensa quem produz com fidelidade, não quem interrompe para duvidar. No trabalho, valoriza-se a eficiência, não a reflexão. Nas redes sociais, a velocidade importa mais que a compreensão. Aos poucos, questionar passa a soar inconveniente. Pensar torna-se um atraso. E assim, quase sem perceber, trocamos a inquietação pela adaptação. Gente, vejam bem, se eu analisar esse texto apenas pelo que ele está me dizendo, o que ele está me dizendo é o seguinte, que nós desde pequenos, nós aprendemos a repetir as respostas, tá, em detrimento das perguntas, certo? E ele já vai dizer logo o seguinte, quem faz isso? Nós podemos levantar essa pergunta aqui. Quem é que nos faz repetir as respostas? O texto já vem logo no próximo parágrafo e diz: a escola recompensa quem reproduz com fidelidade. Reproduzir é quase a mesma coisa que repetir, entende? Não quem interrompe para duvidar. No trabalho valoriza-se a eficiência. Veja que o texto ele fala que desde pequenos nós aprendemos. A palavra aprender, ela já implica logo que se eu aprendo de alguém, ou seja, alguém me ensina, certo? Então ele vai dizer, é a escola, é o trabalho e são as redes sociais que nos ensinam, certo? Aos poucos, questionar passa a soar inconveniente, pensar torna-se um atraso e assim, quase sem perceber, trocamos a inquietação pela adaptação. Bom, parece que é isso que o autor está querendo nos dizer. Agora, e se eu já tiver uma concepção formada? E se eu pensar no texto não como simplesmente que o autor está transmitindo que está no texto, mas se o autor está querendo dizer algo que está implícito? Vejam bem, aí a compreensão vai mudar. Veja só. Desde pequenos aprendemos a repetir respostas antes mesmo de formular perguntas. Quem nos ensina? A escola, o trabalho e as redes sociais. Bom, a escola é uma instituição. Será que a escola ela não está como instituição nos ensinando por uma força maior, por uma força do Estado, por uma força, vamos dizer assim, tipo coercitiva, uma força que nos quer realmente nessa posição de não duvidar, não questionar e não compreender? E aqui parece que surge uma outra compreensão. Então, não está aqui em jogo só a adaptação pela inquietação. Está mostrando um mecanismo, uma estrutura que domina. Uma estrutura que mostra que é privilegiado aquele que repete. É privilegiado aquele que é eficiente no trabalho. E é privilegiado aquele que faz o compartilhamento nas redes sociais. Parece que tem uma estrutura que domina e que faz isso. Veja que o texto agora ele muda totalmente de sentido. Então, quem é que jogou esse segundo sentido no texto? Foi eu, o leitor. Mas e o texto? Ele está querendo dizer realmente aquilo que eu estou interpretando do texto? Aí nós precisaríamos entrar no contexto,
entrar no texto mais a fundo, entrar no contexto posterior e a gente entender se realmente o texto quer dizer isso, certo? Mas o que eu estou dizendo aqui a respeito dessa estrutura dominante, ela pode ser uma interpretação válida. E se o contexto nos disser isso? Não nos cabe aqui entrar no contexto agora, né? Estou trazendo aqui apenas uma explicação para vocês. Então vejam que a leitura ela é uma conversa do autor, de quem escreveu, com o leitor. A pessoa que está lendo está carregado de alguns conhecimentos também. Está carregado, eu posso assim dizer, de alguns vieses ou de alguns conhecimentos, de algum arcabouço teórico que faz com que ele interprete o texto de uma maneira que às vezes não é a maneira que o autor quis se expressar, ou talvez até seja a maneira que o autor quis se expressar. Mas para isso depende de uma leitura mais aprofundada do texto. Depende de uma leitura mais intensa, mais longa do texto. Vejam, certo? Isso aqui nós compreendemos na linguagem como a leitura dialógica, ou a concepção dialógica da língua. Ou seja, é uma conversa entre o autor e o leitor. Será que é isso mesmo que o autor quer dizer? Será que não tem nada implícito? Será que não tem nada nas entrelinhas, nós podemos assim dizer? Certo? Então, vejam bem que isso faz muita diferença quando você vai ler. Por quê? Porque você precisa captar essas nuances do texto. Ou às vezes você até dá determinadas nuances no texto que o texto não tem, certo? Mas aí o texto, nessa concepção dialógica, ele não é simplesmente códigos que você lê. Você absorve esses códigos e você tem um arcabouço para você inferir também a respeito desses códigos. Vejam que, desse ponto, se nós olharmos, a leitura ela não é uma coisa tão simples assim. Você precisa entender pressupostos, você precisa entender subtendidos, você precisa entender o contexto anterior, você precisa entender o contexto posterior, para assim conseguir dar uma unidade ao texto, certo? Às vezes o autor deixa essa unidade bem explícita no texto, e às vezes o autor não deixa essa unidade bem explícita no texto. Quem vai buscar essa unidade é você que está lendo. A leitura, então, ela se torna um diálogo entre o autor e o leitor. Ok? Pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu sugiro que você se inscreva, me dê uma ajuda, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui também o seu like, me ajude aí compartilhando, fazendo aquele hype, se esse vídeo foi importante para você. Então eu espero que você também faça com que esse vídeo seja importante para as mais pessoas. E eu quero que você me responda uma coisa aqui. Qual interpretação, no caso, é mais interessante para você? A interpretação de que nós temos uma estrutura, né? Tipo o Estado nos dominando, ou não? Simplesmente parece ser o caso que nós cedemos para a sociedade devido a essas pressões sociais na escola, no trabalho e nas redes sociais. Deixe aqui os seus comentários que eu vou gostar muito de responder e interagir com vocês aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.